vai ser titular do Coritiba no jogo de amanhã? Vai? É o que tudo indica, tá? Não vou cravar ainda, tal, porque às vezes pode ser feito uma surpresa, uma estratégia diferente, mas é uma tendência pelas movimentações nos treinamentos que foram realizados durante a semana no CT da Graciosa. Lembrando, né, o Josué, que é o dono da posição como meio armador, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, teoricamente, né, sempre se entendeu que o Carlos de Pena era pelo menos o substituto dele, né? Muita gente pedindo para que os dois joguem juntos na equipe, desde o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu em poucas oportunidades. E quando o Josué esteve suspenso pela primeira vez, a segunda série de 3 cartões amarelos do meia português, foi o jogo contra o Avaí, no primeiro turno da Série B. Havia também uma expectativa de o De Pena ser titular, enfim, com a camisa do Coritiba, quase um turno atrás já, e ele não foi, né? Houve uma escolha pelo Giovanni Meurer. Naquela ocasião, o Meurer nem está mais fazendo parte do elenco nesse momento. Ele é um volante de origem e entrou ali para jogar como meia naquela partida que depois, no segundo tempo, precisando do resultado, após o Avaí chegar ao empate por 1-1, né? O Coritiba abriu 1-0, o Avaí empatou 1-1, e aí sim, o Carlos de Pena foi para o campo e marcou, aliás, o único gol dele até agora com a camisa do Coritiba, um belíssimo gol, aquela finalização que ele acertou no cantinho do goleiro da equipe do Avaí, garantindo a vitória para o Coritiba. De lances de participação direta, ele tem esse gol, tem a assistência que deu na vitória sobre o Novo Horizontino para o Lucas Ronier, e tem uma média baixa de minutagem em campo. O Carlos de Pena estava fazendo a conta aqui, sem contar os acréscimos, né? Até porque é algo que nas estatísticas de forma geral não é considerado, por exemplo, a FIFA, numa Copa do Mundo, enfim, ele tem 315 minutos disputados. Ele entrou bastante, são 17 jogos que ele entrou no decorrer das partidas, mas aí dá uma média de 18 minutos e meio, né, por jogo, ou seja, ele entra ali aos 33,5 geralmente do segundo tempo, se for fazer uma média. 12, eu errei agora a conta, que o Robson falou que eu sou bom de matemática, mas eu errei completamente a conta. 18 minutos é 27,5. Geralmente 27,5 do segundo tempo, 26,5. Ele entra 26,5. Isso daí os dois dá 90, né? Não, 26,5 os dois não dá 90. Não, os dois tempos dá 90, né? Isso. Sim. 90. Quando acaba 45, correto? Isso. Correto. Daí começa outro, mais 45, certo? Correto. Então, quer dizer que o que, Porto? Quer dizer que 45 com 45 dá 90. Então, isso. Daí... Pois é, cara, não tô conseguindo captar. Tá, mas enfim, a minha conta era assim, é que eu fiz a conta que ele jogava 18,5, quis fazer ao contrário, me embananei um pouco, mas é isso. Ele entra geralmente na média, assim, às vezes antes, às vezes depois, mas na média por volta ali de 26,5 do segundo tempo. GPT aqui? Não, eu já consegui fazer de cabeça, 26,5, pode confiar. 26 minutos e meio é o tempo de entrada do Carlos de Pena no segundo tempo das partidas, e sempre mostrando qualidade. Tem esses 2 lances decisivos que eu falei e tem sido mais utilizado nos últimos jogos. Após chegar a ficar 3 partidas sem sair do banco de reservas, nos últimos 2 jogos aí ele tem entrado com mais tempo dentro de campo, até aumentando essa média dele, até por isso uma expectativa, e também pelas informações aí dos treinos durante a semana, que de fato desta vez o Carlos de Pena deve ser escolhido ali para ser o substituto do Josué, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas não é a única ausência, né? No time do Coritiba, também ali no sistema ofensivo, o Lucas Ronier está de fora, outro que tomou o terceiro cartão amarelo, e o goleiro Pedro Morisco foi expulso na partida contra o Remo. Para o lugar do Lucas Ronier, a maior tendência é que o Yuri Castilho volte ao time. O Yuri era titular, perdeu a posição nos últimos 2 jogos para o Cleison, lá do lado esquerdo. Agora deve haver uma composição para ele voltar a atuar pelo lado direito, mas tem algumas outras possibilidades aí, né? O Nicolas Careca, o Vini Paulista mais adiantado, o Alisson mais adiantado. Tem algumas soluções que o técnico Mozart pode encontrar. Para o lugar do Pedro Morisco, aí não tem muita dúvida, o Pedro Rangel, que é o seu reserva imediato, toda vez que o Morisco não está à disposição, como nas 7 primeiras rodadas da Série B, quando o Morisco estava em recuperação de uma cirurgia na mão, o Rangel entrou, aliás, demonstrou uma boa condição técnica, até por isso foi comprado do Fluminense, ele que estava emprestado. Coritiba pagou lá R$1,5 milhão ao Flu para ter de forma definitiva o Pedro Rangel. Hoje é o cara que tem a posição de reserva imediato do Pedro Morisco e vai ser, já entrou, né, durante o jogo contra o Remo, quando o Morisco foi expulso, e vai ser o titular na partida de amanhã em Ponta Grossa contra o Operário. Porto.
Valeu, Nicolas França, com as informações do Coxa aqui no Transamérica Esportes para Paraflu. Para preservar e proteger o motor do seu carro, use Paraflu, o líquido de radiador número 1 entre os mecânicos do Brasil. Muita gente pede, inclusive aqui nessa emissora, uma oportunidade pro Depena como titular, e esse dia pode ser o dia de amanhã, De Lázari. Eu tenho a convicção de que vai ser, Porto. Não tem muita explicação, né, pro Mozart não colocar o Depena no lugar do Josué. Já teve uma vez que ele não colocou, no único jogo que o Josué ficou ausente, contra o Avaí, durante o primeiro turno, jogo no Couto Pereira, que aliás, como lembrou o Nicolas, o Depena entrou no segundo tempo e marcou o único gol dele com a camisa do Coxa até agora, que naquele dia foi o gol da vitória por 2-1 do Coxa sobre o Avaí. Ele tem também uma assistência, né, recente no jogo contra o Novo Horizontino e algumas outras participações diretas, assim, em lances importantes que geraram jogadas também, que acabaram, saiu o pênalti ou saiu o gol do Coritiba. Mas realmente chama atenção, um jogador do naipe do Depena em 23 rodadas não ter sido titular nenhuma vez. Primeiro, porque o Josué é um dos melhores jogadores do time. De linha, o melhor, na minha opinião. Então, é um cara muito decisivo nessa campanha do Coritiba, e na visão do técnico Mozart, para o sistema que ele adota, para a estratégia, principalmente no momento sem a bola, os dois juntos não há um encaixe. Isso para início de jogos, e já é uma característica muito conhecida do Mozart e que dificilmente é mudada. Para início de jogo, ele dificilmente arrisca um pouco mais. É sempre a escolha, a saída mais prioritariamente defensiva. Durante os jogos, em alguns momentos, ele até arrisca. Por exemplo, nesse último jogo contra o Remo, depois da expulsão do Pedro Morisco com 15 minutos do segundo tempo, ele manteve até o final do jogo, mesmo Coritiba com 1 a menos, apostando ali numa tentativa de vitória, Depena, Josué e Ronier juntos. Mas há vários outros casos que esse tipo de opção acabou não ocorrendo. Eu acredito que amanhã Coritiba vai ter problemas, principalmente ali em apostar nesse ataque que no momento, e até pelas peças, né, que vão estar em campo, é tão ineficiente, mas é o que tem para fila do pão, é o que tem para hoje. Sem Josué e Ronier, qualquer time aí da Série B teria problemas, e vai ser o caso do Coritiba. É uma pena que o De La Torre só tenha 2 gols, e os 2 no mesmo jogo contra o Volta Redonda, que o Yuri Castilho não tenha acontecido, que o Cleison, pelo menos nesse último jogo, na minha opinião, foi mal. Contra o Novo Horizontino tinha jogado bem, e eu acho que é muito provável, né, pelo que o Nicolas vem informando, que essa seja a trinca de ataque no jogo de amanhã: Castilho, Cleison e De La Torre. É um jogo em que o Coritiba, apesar da ausência do Pedro Morisco, e por incrível que pareça, pela boa resposta que o Pedro Rangel deu quando foi utilizado, o gol não vai ser muita discussão de problema, né? Claro que o que vai acontecer no jogo a gente não sabe, mas não há uma grande preocupação por conta da posição de goleiro para o jogo de amanhã. É um jogo em que o Coritiba vai apostar muito no que melhor tem, a estrutura defensiva, e não vai arriscar tanto, vai tentar sair na boa, vai tentar apostar naquela posse em vários momentos mais defensiva, tentar pegar em algum momento o Operário desorganizado com uma troca de passes ou com uma bola longa para tentar levar perigo e superar esse adversário. Mas pelo que esses atacantes não fizeram até agora, fica difícil de acreditar. Tomara que finalmente aquele discurso do Mozart, que uma hora vão entregar mais gols, uma hora vai acontecer, eu conheço, eu já vi eles fazerem, são os números que eles tiveram nos outros times, inclusive comigo de técnico, Mozart falando, que faz eu continuar acreditando. Tomara que uma hora isso se confirme e que o Depena mantenha, né, o que faz na maioria das vezes, dos poucos minutos que tem, para conseguir ali um passe decisivo, uma jogada importante, talvez para mais um gol nessa partida. Portinho. Uma situação que me ocorreu agora, e até eu tenho que checar exatamente, mas como o assunto é esse, né, o Carlos Depena, até vou puxar aqui, qualquer coisa depois a gente traz a informação mais completa.
Mas eu tenho a impressão que o Depena é um dos poucos jogadores que foi relacionado para todos os jogos do Curitiba nesta Série B do Brasileirão. Desde a primeira rodada, são 23 rodadas disputadas, né? Ele entrou em 17 jogos e todos começou no banco de reservas. Eu acredito ali, depois agora vou puxar os dados certinhos ali, mas talvez apenas o Vini Paulista e o Gustavo Coutinho. Talvez apenas os dois tenham sido relacionados também para os demais, ou ficaram suspensos, ou estavam machucados em algum momento, mas mostra a assiduidade, né, do Carlos Depena sempre fazendo parte.